Nós vamos falar nessa noite da corrida para o céu. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, e que pudéssemos ler em pé esse texto. Primeira Coríntios 9, 24 a 26. A palavra do Senhor diz assim: Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar outra coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Deus, eu apresento essa palavra diante do Senhor nessa noite. Nós somos, Senhor, os teus atletas nessa terra. Nós somos os teus atletas nessa terra, Senhor. Nos ajuda a correr a corrida que nos está proposta. Que o Senhor nos dê força. Que o Senhor esteja sempre nos fazendo olhar para Ti e nunca esmorecer. Nós queremos estar sempre com os nossos olhos no nosso alvo, que é o Senhor. Que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Que possamos ser contagiados, inflamados pela Tua presença e a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Diga para o seu irmão: corra. Você pode se sentar. Quantos já tiveram oportunidade de participar de uma maratona aqui? Levanta a mão. Olha, tem uma pessoa ali atrás. Só ele? Olha, também teve. Quem mais? Quantos já tiveram oportunidade de participar de uma corrida? Assim, bem, com prêmio. Várias pessoas, né? A gente sabe que... E quantos aqui já correram apenas numa esteira de academia? Acho que todo mundo. Ou então na rua, né? Correndo, fazendo Cooper. Mas a grande verdade, queridos, é que nós somos os atletas de Cristo nessa terra, né? E que bom a gente ser comparado dessa maneira. Porque um atleta é uma pessoa saudável. É alguém que tem um alvo. Agora a gente sabe que nas duas situações, tanto para correr... Boni, seja bem-vindo. Loli, que bom vê-los aqui. A gente sabe que para correr precisa de uma série de coisas, uma série de preparos, né? A gente precisa ter preparo. Às vezes eu mesma, quando estou na academia, correndo, eu não consigo correr mais do que 5 minutos, irmãos. Que coisa, né? Eu caminho 15 e corro 5. Olha só, que falta de preparo. Mas eu estou melhorando. Para quem conseguia correr apenas 1 minuto, aí eu fui para 2, 3, 4, agora eu consigo 5. Eu já estou evoluindo, né? Mas a gente precisa de um preparo. Essa que é a grande verdade. E o apóstolo Paulo, quando ele escreveu esse texto, ele comparou a nossa vida como uma corrida. A grande verdade é que a nossa vida aqui na terra, ela não é uma caminhada. Ela é uma corrida. E às vezes você diz assim: pastora, parece que a sensação que eu tenho é que os anos se passaram e que eu não saio do lugar. Parece que eu sou a mesma pessoa. Eu não consigo ver mudanças, eu não consigo ver que eu avancei, eu não consigo ver que eu melhorei. Mas sabe por quê, queridos? Porque a vida cristã, ela não é uma caminhada, ela é uma corrida. E talvez você que não consegue ver mudanças na sua vida, porque você insiste em apenas caminhar. Nós precisamos correr, sabe por quê? Porque correr exige esforço. Não é verdade? Você precisa pagar um preço para correr. E caminhar é tão mais simples. Mas a vida cristã, ela é uma corrida. E o apóstolo Paulo foi um homem que ele entendeu muito bem isso. Em 2 Timóteo 4, de 7 a 8, ele disse o seguinte: combati o bom combate, terminei a corrida, mas eu guardei a fé.
Então ele entendeu que a vida cristã, ela é uma corrida. Ele tinha o entendimento de que ele não estava nessa terra apenas para caminhar. Como eu e você não estamos aqui apenas para viver de qualquer maneira. Nós estamos para correr, mas não correr qualquer corrida. Correr a corrida que nos está proposta. Porque Deus nos propôs uma carreira. Deus propôs para mim e para você uma corrida. E é bem verdade que o apóstolo Paulo, quando fala desse texto, ele fala de uma corrida ministerial. Mas eu quero aplicar essa corrida a todas as áreas da nossa vida. E eu quero falar aqui nessa noite, porque nós somos os atletas de Cristo. E eu quero aqui falar sobre algumas recomendações que nós, como atletas de Cristo, precisamos para chegar no céu. Correr essa corrida para o céu. Quantos querem ir para o céu aqui, queridos? Amém, todos nós queremos. E aí eu vou dar algumas recomendações para nós que somos atletas de Cristo. E a primeira recomendação está aí no versículo 24. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? A primeira recomendação que eu preciso te dar nessa noite é que o atleta de Cristo, ele não compete com ninguém. Essa é a grande diferença. Nós não estamos nessa terra para competir uns com os outros. Porque existe uma raia só sua. Existe a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus propôs uma carreira específica para cada um de nós. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós não precisamos competir com ninguém. Eu não preciso pisar em ninguém. Eu não preciso passar por cima de ninguém. Porque todos nós, sabe, quando Deus te criou, Ele te criou exatamente do jeito que você é. Com o seu jeitinho, com as suas fraquezas, com as suas limitações, com os seus dons, com os seus talentos, para que você desenvolva uma carreira que Ele propôs para você. Que é diferente da que Ele propôs para mim, que é diferente da que Ele propôs para o teu irmão. Então nós temos uma raia específica dentro da qual nós devemos correr. E é diferente. E é por isso que eu não preciso pisar em ninguém. Porque nós temos uma carreira para cumprir aqui nessa terra como filho, sim ou não? Como pais, alguns pais estão aqui. Nós temos uma carreira como filho de Deus, como líderes de células, como discipuladores, como homens e mulheres de Deus. Nós temos uma carreira específica para vivermos aqui nessa terra. O que nós precisamos ter cuidado, e que todo atleta precisa ter cuidado, é não cair na tentação de anabolizantes. Porque alguns atletas, eles caem nessa tentação de fazer o uso de anabolizantes. E para que eles usam os anabolizantes? Para que eles ganhem mais força e conseguirem tirar vantagem dos outros. Esse é o objetivo dos anabolizantes. A gente sabe, grandes atletas, eles ganharam, mas ao mesmo tempo eles perderam por causa do uso de anabolizantes. Nós não precisamos fazer o uso de anabolizantes. E o que seria isso, pastora, no mundo espiritual? Eu não preciso falar mal das pessoas. Eu não preciso denegrir a imagem de ninguém para ser o melhor. Eu não preciso pisar em ninguém. Eu preciso considerar o meu irmão superior a mim. Assim eu vou conseguir chegar na minha corrida para o céu. Porque esse é o nosso objetivo, irmãos. Eu não preciso fazer uso de nada disso. Eu não preciso usar de porfia, de competição, de emulação, de disse-me-disse, de fofocas, para ser o melhor. Deus, Ele te vê de uma maneira. Deus nos vê cada um de nós de uma maneira específica. Mas nós precisamos ser melhor naquilo para o qual Deus nos chamou, queridos. Nós precisamos ser melhores. A competição que existe aqui é contra você mesmo. É contra as tuas fraquezas. É contra, talvez, as tuas fragilidades. A preguiça. É contra uma série de coisas. Mas não contra o nosso irmão.
Segunda recomendação, como atletas, está aí no versículo 24, parte B. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. A segunda recomendação, queridos, é que o atleta de Cristo, ele corre para vencer. Amém? Posso ouvir amém? Você não está nessa corrida para desistir no meio do caminho. Você não está nessa corrida para desanimar. Você está nessa corrida para vencer. Esse é o nosso objetivo aqui na terra, é vencer. E o apóstolo Paulo dá esse conselho: corra, corra, mas corra de tal maneira que você alcance. De tal maneira que você alcance. Mas não é só alcançar, é alcançar para vencer. Não é de qualquer jeito. Nós temos que chegar para ser vencedor. Não dá para correr esperando o terceiro, o quinto lugar, não. Nós temos que correr para chegar em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Sabe por quê, queridos? Porque a medalha de bronze, a medalha de prata, eu não sei quantos aqui já receberam alguma medalha na sua vida? Acho que todos nós, né? Desde pequeno nós participamos muito de competições. Mas a medalha de bronze, a medalha de prata, ela nos dá uma sensação de perda. Dá ou não dá? Dá uma sensação de que você ganhou, de que você é vitorioso, de que você é vencedor. Não dá essa sensação. É porque para essa corrida para o céu, você tem que ser o melhor filho. Posso ouvir amém, filhos? Você tem que ser o melhor pai. Posso ouvir amém, pais? Você tem que ser a melhor mãe. Você tem que ser a melhor ovelha. Não é de qualquer jeito. Não tem uma música que diz não é de qualquer jeito, não, não é. Eu sempre digo para minha filha assim: filha, a gente não estuda para tirar nota boa, a gente estuda para tirar 10. É assim que é a vida cristã, queridos. Nós estamos correndo para vencer os nossos limites, para sermos o melhor naquilo que nós fazemos. Sabe, que o mundo aí fora olhe para a gente e verdadeiramente ele veja que nós não somos cauda, que somos cabeça. Que nós somos melhores, não porque nós somos melhores para pisarmos nas pessoas, mas porque nós somos melhores, mas porque nós temos aquilo que é melhor dentro de nós. A pessoa mais importante, aquilo que nos faz ser melhor, que é Jesus Cristo. Eu sempre digo que por que uma pessoa... É tão difícil às vezes a pessoa aceitar Jesus, receber Jesus na sua vida. É porque aquele versículo diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Só por isso, irmãos. Porque como é que uma pessoa não vai querer servir a Deus sendo melhor? Digamos que tudo isso que a gente prega, tudo isso seja balela. Tudo isso não passe apenas de fantasias. Que não exista céu, que não exista nada. O que você está perdendo em ser melhor? O que nós estamos perdendo em sermos verdadeiros ao invés de mentirosos? Em sermos amorosos ao invés de rancorosos? Não estaremos perdendo nada. Então não existe melhor caminho a correr do que este. Mas não é correr de qualquer maneira, é melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus fosse te dar uma nota hoje como filho, que nota Ele te daria? Se Deus fosse te dar uma nota como filho de Deus, que nota Ele te daria nessa noite? Que nota Ele te daria como amigo? Será que você tem sido um amigo nota 10? Será que você tem sido um discipulador nota 10? Será que você tem sido um discípulo nota 10? O que você vai fazer nesse ano? Nesse resto de ano? Não, afinal de contas estamos ainda no início do ano. Mas para você tirar 10 nos teus relacionamentos. Para você tirar nota 10 como filho, como ovelha, como esposo, esposa, como pai, mãe. O que você vai fazer para tirar nota 10 nos teus relacionamentos? O que você vai fazer para tirar 10 na tua vida de oração? Na tua vida de meditação da palavra? Porque para nós sermos filhos de Deus, nota 10 nessa corrida, para sermos um atleta
fervoroso, nós precisamos estar bem com as nossas disciplinas espirituais. Precisamos estar bem nas nossas disciplinas. Sabe o que a Bíblia diz em Mateus 5,48? Só anote que eu vou ler para você. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Tudo que precisamos é ser perfeito. Pastora, como é que pode ser perfeito? Sabe, queridos, existe uma diferença entre ser perfeito e ser santo. Deus é santo, Deus é perfeito? É. Como é que eu vou ser perfeito? Todas as vezes que eu faço aquilo por causa da minha natureza e não porque eu quero, mas eu me arrependo, eu estou sendo perfeito. Todas as vezes que eu vigio para não pecar, eu estou sendo perfeito. Todas as vezes que eu digo não ao pecado, eu estou sendo perfeito. Porque é assim que Deus olha a gente, querido. Então, ser perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso não é uma utopia, isso não é um caminho que seja impossível de se viver. Não, não é. Ele já nos propôs a carreira. Terceira recomendação está aí no versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que perece. O apóstolo Paulo, quando ele fez essa comparação da corrida, ele estava fazendo a comparação da corrida que existia em Roma. E que os atletas ali, eles ganhavam uma coroa de folhas. Uma coroa que é perecível. Mas ele estava dizendo, nós não. Nós vamos correr, vamos ganhar, vamos chegar lá por uma coroa celestial. Por algo duradouro, algo que vai ser eterno. Por que que esse atleta, ele se esmera tanto? E por que nós não podemos fazer isso? E a terceira recomendação é que o atleta de Cristo, ele passa por um treinamento rigoroso. Ele deve passar por um treinamento rigoroso. Você sabe o que diferencia o 10º lugar do primeiro lugar? Alguém sabe? O que diferencia um corredor do 10º lugar, que ganhou em 10º lugar, para aquele que ganhou em primeiro? Dedicação, treino, esforço, suor. Ou você acha que acontece assim? Está correndo, correndo. Ué, cheguei em primeiro lugar? É assim que acontece? Não, queridos. Não é de uma hora para outra. Não é sem você perceber que você chega em primeiro lugar. É preciso haver treino. É preciso haver dedicação. É preciso haver muito esforço, muito suor. E no esporte é assim. É necessário que o atleta, ele se esmere mesmo, que ele tenha garra. Porque um atleta apático, ele nunca vence. Um crente apático nunca vence. Tem gente que fica com aquela cara, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei quem eu sou. Irmão, deixa de ser crente apático. Eu quero te dizer que existe um Deus que te ama, que já traçou uma corrida para você. E você precisa olhar para Ele, somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti. Ele te vê como um vencedor. A Bíblia diz, e não é como vencedor não, corrigindo aqui. Ele te vê como mais do que vencedor. Você sabe o que é isso? É mais do que vencedor. Vira para o teu irmão e diz assim, Ele te vê como mais que vencedor. Então o atleta, ele precisa se esforçar. E existem vários versículos na Bíblia que nos mostra que a vida cristã, nós precisamos nos esforçar. Quer ver um? Mateus 11:12 diz assim, que o reino dos céus, ele é tomado por força, por esforço, por dedicação, não é de qualquer jeito, é por força. A gente vê, quando acontecem as Olimpíadas, a gente vê que muitos atletas ganham medalhas.
Só que a TV não mostra o que está por trás dessas medalhas. A TV nunca mostra o tempo em que esses atletas ficam treinando, o tempo em que esses atletas deixam de sair com seus amigos para ficarem treinando, o tempo que esses atletas deixam, talvez, de comer aquilo que eles gostam, por causa que eles precisam manter o corpo bem ajustado para a corrida, para aquele atletismo. Não é de qualquer maneira. A TV não mostra talvez a dor que eles sentem por causa de milésimos de segundos. Eles não conseguiram chegar no primeiro lugar. A TV não mostra o choro, a decepção. Será que você se sente assim quando você peca? Frustrado, arrasado? Porque se você não se sente assim, eu quero te dizer, onde é que está o Espírito Santo dentro de você? Porque existem pessoas que já perderam o temor. Tem pessoas que pecam um pecado após o outro e não se sentem maus. Porque o temor já se foi deles há muito tempo. Esses atletas, de tanto treino, de tanto suor, de tanto investimento, de tempo, de sacrifício, de dedicação, por causa de milésimos, às vezes eles deixam de ganhar em primeiro lugar, eles ficam arrasados, eles choram. Será que você se sente assim na vida cristã? Poxa, eu estou servindo a Deus, eu estou tão bem com Deus, e você peca e você fica arrasado, parece que o mundo acabou. É assim que você tem que se sentir mesmo? É desse jeito, porque você está se esforçando. Esses atletas, eles não têm comodidades. E a Bíblia, quando fala de Daniel e os seus amigos, eles ali não se contaminaram, porque eles sabiam a corrida que estava proposta para eles. Eles não se contaminaram ali, eles decidiram recusar as iguarias do rei. E às vezes nós, como atletas de Cristo, não sabemos recusar as coisas desse mundo. Queremos ser atletas de qualquer maneira, atletas de meia boca, de meia tigela. Não nos importamos em chegar em qualquer colocação no reino. Não nos importamos em ser melhores. É por isso que a gente ouve, pastor, muita gente dizendo assim, ser amigo, ser cristão como fulano, nem pensar. E a gente escandaliza aquilo que não era para ser escandalizado. A gente banaliza aquilo que não era para ser banalizado. A gente simplifica aquilo que não era para ser simplificado. Porque ser atleta é preciso vestir a camisa. Ser atleta de Cristo é preciso treinar. E é um treinamento rigoroso. Porque Jesus nunca disse que seria fácil servir a Ele. Nunca disse. A Bíblia diz que o caminho é estreito. A porta e o caminho. Detalhe, não é só a porta. É a porta e o caminho. Não é fácil, é difícil, é só para quem luta, é só para quem treina, é só para quem é um bom atleta. Bata no seu peito e diga, eu sou um bom atleta. Aleluia, aleluia. Sabe, esse atleta que tem um treinamento rigoroso, ele em tudo se domina. Quantos precisam de domínio próprio? Nossa, é verdade, irmãos, domínio próprio. O domínio próprio, ele é para todas as áreas da nossa vida. É para que o caráter de Cristo seja forjado em nós. Se você não consegue vencer a sua língua, que tipo de atleta você é? Se você não consegue vencer a tua ira, a tua preguiça de ir à célula, de vir à igreja, o teu comodismo de orar, se você não consegue controlar a tua boca de comer muito, preciso falar isso também para você aqui nessa noite. Porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Você precisa cuidar do teu corpo. Precisa cuidar de você. Domínio próprio, em tudo se domina. Em que lugar você vai chegar? Em que lugar você vai chegar? O atleta, ele não come o que quer. O atleta, ele não dorme a hora que quer. É tudo com equilíbrio. Aí tem gente que fica, eu sei que isso de jovem, até de madrugada no Facebook, e no outro dia não tem pique nem para ler a Bíblia. Vai convidar ele para ir para uma vigília, não tem pique, não tem vontade. Mas para ficar na internet a madrugada inteira ele fica.
Esse atleta de Cristo, ele em tudo se domina. Ele é uma pessoa temperada. Já viram aquele texto que diz que a nossa boca, a nossa palavra, ela tem que ser temperada com sal? Já comeram uma batata frita quentinha, mas sem sal? Horrível. Ontem eu fiz essa experiência lá em casa. Minhas crianças, Nicole, Lohane e Marcelo, queriam batata frita. Eu disse, pode deixar que eu faço para vocês. Fui cortar a batatinha, colocar de molho, fritar. E aí eu fui experimentar uma sem sal. É horrível. Pode estar crocante, pode estar quentinha, mas sem sal não presta. Tem que estar com sal. Por isso que a nossa vida ela tem que estar temperada. Comida salgada também não presta. Então é o equilíbrio. Em tudo precisamos ter equilíbrio. Senão a gente não chega lá. Para chegar nessa corrida a gente tem que abrir mão de nós mesmos muitas vezes. Quase sempre. Dos nossos achismos, da nossa maneira de pensar. Uma outra coisa que o atleta, ele precisa passar, esse atleta que tem o treinamento rigoroso, ele tem consigo a superação. Você sabe qual é a diferença de um bom jogador para um excelente jogador? Quantos lembram do Ronaldinho, o fenômeno, na época em que ele teve um problema no joelho, que disseram que nunca mais ele jogaria? Quantos lembram? O que aconteceu com ele? Ele se superou, ele ficou bom, a vontade dele de jogar era tão grande que ele ficou bom. Ele treinou, ele fez muitos exercícios, passou por muitos profissionais. Ele se superou. E aí ele fez o maior número de gols da sua jornada, da sua carreira. A diferença de um bom jogador para um excelente jogador é o seu poder de superação. Você é um bom jogador ou você é um excelente jogador? Você é um bom corredor ou você é um excelente corredor? É aquele que se supera. Supera as suas crises, supera as suas mágoas, supera os ressentimentos que porventura possam acontecer na corrida. Alguém me feriu? Não vou parar não. Eu vou continuar. Porque eu tenho um alvo. Poder de superação. Porque se você for parar, para sentar, para ficar lambendo as suas feridas, você não vai conseguir chegar lá. E nem conseguir chegar em primeiro lugar. Deus vai levantar uma geração de jovens fortes. Literalmente forte. Que não vai se quedar. Que não vai parar no meio do caminho. Que não vai apenas caminhar. Porque está com preguiça, porque está acomodado. Mas vai correr. A corrida que está proposta. A corrida. Você precisa se auto-vencer. Quarto, a gente já vai encerrar. Faltam mais 2 tópicos. Quarta recomendação. Está aí no versículo 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem esmurra o ar. Vamos ficar aqui. Que o atleta de Cristo, ele tem um alvo. Você tem um alvo? Você tem um alvo na sua vida cristã? Você tem um alvo? Todo atleta, ele deve ter um alvo. Porque se você não sabe aonde quer chegar, sabe quando você vai chegar? Nunca. Se você não sabe aonde vai chegar, nunca você vai chegar. Porque para você chegar, você tem que saber aonde começa e aonde termina. Sim ou não? Se você sabe aonde começa, aonde termina, se você tem a consciência de onde você está, você vai conseguir traçar a tua corrida. Você vai saber aonde você deve correr, o caminho em que você deve correr. Mas se você não tem consciência dos seus limites, das suas fraquezas, é por isso, jovem, que você precisa, diante de Deus, dizer: Senhor, eu sou mentiroso mesmo.
Eu sou fraco mesmo, é assim que eu me sinto. Você precisa ser sincero. Porque Deus gosta de sinceridade. Porque tem muita gente vestindo uma capa e dizendo que é o super crentão. Desse jeito você não vai conseguir correr. Você tem que saber realmente das tuas limitações. E aí você vai traçar um alvo. Se eu sou alguém melindroso, todas as vezes que alguém me ferir, eu vou passar por cima disso, eu vou lá com essa pessoa e eu mesmo vou pedir perdão. É assim que se traça alvos. Aí eu passo uma semana sem ler a Bíblia. Esse ano, todos os dias eu vou ler a Bíblia. Esse ano, eu falo muito mal das pessoas. Esse ano eu vou ficar todos os dias sem falar mal das pessoas. Traçar alvos. Nós precisamos traçar alvos na nossa vida. Esse ano eu não vou deixar de dizimar nenhum só mês. São alvos que nós precisamos estabelecer na nossa vida. Mas nós precisamos saber aonde nós estamos. Aonde é a partida? Quem eu sou diante de Deus? Para que eu trace o meu alvo. Você sabe que você precisa melhorar? Você sabe em quais relacionamentos você precisa melhorar? Você precisa ser um amigo melhor? Você precisa ser um filho melhor? Você precisa ser uma ovelha melhor? Então trace alvos. Para você mesmo. Não precisa você ficar falando para ninguém. Esse ano eu vou ficar, todo dia eu vou ler a Bíblia. Não precisa disso. Você não está competindo com ninguém, lembra? É com você mesmo. Trace alvos. Porque se você não estabelecer o alvo de que vai ser melhor, de que vai ser um profissional melhor, de que vai ser um servo de Deus melhor, você não vai conseguir. Nenhum atleta, ele compete só por competir. Não, todos querem vitória. Você não quer vitória? Todos queremos vitória. E aí quando você tem um alvo, você fixa nesse alvo e caminha para esse alvo. O nosso alvo é o céu. O nosso alvo é ser perfeito, como é perfeito o nosso Deus. Eu posso ouvir amém nessa noite? A Bíblia diz em Filipenses 3,14: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Quinto e último, a recomendação, como atletas de Cristo, está aí no versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O atleta de Cristo, ele corre com perseverança. É fácil esmurrar o corpo ou não? Não é fácil. Isso requer perseverança. Todos os dias a Bíblia diz fazer morrer a sua velha natureza. Fazer morrer a sua velha natureza. Todos os dias isso é perseverança. Em Hebreus 12:1 diz: corramos com perseverança. Sabe o que é perseverança? Constância. Firmeza, obstinação. Alguns dicionários dizem que perseverança é obstinação. Estou obstinado a correr, a vencer, a conseguir o meu alvo. Tem um outro significado de perseverança, que diz que perseverança é uma atitude interior que faz você continuar apesar das circunstâncias, apesar das pessoas, apesar, eu vou correr com perseverança. A falta de perseverança, queridos, nos leva a sermos reprovados diante de Deus. Nos leva a sermos reprovados. E o apóstolo Paulo está dizendo: eu esmurro o meu corpo e faço dele um escravo. Ou seja, isso é um exercício diário. É a perseverança que não nos deixa abandonar a corrida. Você viu aqui a peça? Muitos pararam no meio do caminho, não continuaram. Falta de perseverança. Falta de perseverança. Não é fácil essa corrida, porque a nossa alma, queridos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles querem nos fazer desistir. Não é verdade? Quantos já tiveram vontade de desistir? Eu sou a primeira a levantar minha mão.
vontade de desistir. Às vezes a gente se sente tão cansado da corrida, porque as lutas são tão grandes, as dificuldades, as provações, parece que às vezes tudo rema ao contrário. E a gente tem vontade de desistir, mas é a perseverança que nos faz olhar firmemente para o alvo, que é Jesus. A Bíblia diz, em Lucas 21:19, Jesus estava ali falando da grande tribulação. No final do sermão, sabe o que ele diz? Na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa alma quer governar. A nossa alma quer dizer, hoje você não acordou bem, hoje você está triste, para a corrida. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. A vida cristã não é sentimento, não podemos viver a vida cristã por sentimentos. A vida cristã se vive por fé. E fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu creio. E a vida cristã, ela é por fé. A corrida, ela só é vivida por fé. É por isso que você tem que olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Você não pode tirar o alvo, os teus olhos dele. Você não pode. Você não pode colocar nas circunstâncias. Porque as circunstâncias, queridos, os problemas, as dificuldades, os problemas de relacionamento, as picuinhas, as crises interiores, elas sempre vão acontecer. Mas quando é que nós vamos ser maduros e dizer, Senhor, eu sei em quem tenho crido, eu estou olhando para Ti, não me importam as circunstâncias, não importa o que vai acontecer, eu estou olhando para Ti, somente olhar a Ti, e não vacilar, e não desistir, e não me entregar a esse sentimento, porque as lutas virão sim, porque faz parte da corrida. Eu me lembro de uma história de um homem, ele propôs no seu coração, Deus, eu quero subir na montanha porque eu quero te adorar. Eu estou tão apaixonado por Ti que eu quero te adorar. Eu vou lá no cume da montanha e vou orar. E vou ficar ali alguns dias só em consagração, te adorando, te louvando. E ele estava cansado. Mas ele dizendo, eu não vou desistir, porque eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Eu vou lá chegar no cume da montanha e vou te adorar, Senhor. E ele já cansado. De repente, depois de dias ali tentando, já cansado, já assim meio enfraquecido, de repente vem uma chuva tão forte que aquela pedra é removida. E ele fica invocado com Deus. Ele diz, Senhor, que coisa! Eu passo aqui dia, noite, estou tentando, já fiz esforço, já trabalhei muito para tirar essa pedra, já tentei puxar com a corda, já fiz tudo. E o Senhor vem com uma chuva dessa e tira, porque o Senhor não tirou antes, Senhor. Por que o Senhor permitiu que eu passasse tudo isso? E Deus olha lá do céu e diz assim, agora sim, você tem musculatura para chegar no cume da montanha. Sabe, queridos, as provações, as tribulações são os halteres do Espírito para fortalecer a nossa musculatura. São os halteres do Espírito para a gente estar mais preparado nessa corrida. Porque quando a gente passa por uma tribulação, a gente fica mais animado para correr, sim ou não? A gente fica mais animado porque você conseguiu pisar na cabeça do inferno. Ali você viu que aquilo não conseguiu te paralisar. E você fica mais fervoroso. A tua fé fica mais renovada. É por isso que as tribulações vêm. Porque vida cristã sem emoção não é vida cristã. Tem que ter emoção. Na corrida não tem que ter adrenalina, tem que ter suor, tem que ter garra. É por isso que nós somos os atletas de Cristo. Quantos são atletas de Cristo aqui? Levanta a mão. Aleluia. As lutas nos fazem ter resistência. Porque nós vamos ter uma recompensa. Lembra? Para finalizar, que todos eles correm por uma coroa corruptível, mas nós corremos por uma incorruptível, algo que nunca vai. Sabe, queridos, Deus, Ele é um Deus que nos presenteia. Não há nada que você não faça para Deus que Ele não te dê um presente. É verdade.
Deus gosta disso, de nos dar presente, de dizer que nós temos uma recompensa que vale a pena. A vida cristã, ela é cheia de recompensas, ela é cheia de bênçãos. É por isso que ele diz que nós somos mais do que vencedores. É por isso. E aí, lá em Apocalipse, final de tudo, Apocalipse, olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 3:11: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda a tua fé, guarda o teu ânimo, guarda a tua força, guarda o teu vigor, para que ninguém tome a tua coroa que está te esperando. Você tem uma coroa que está te esperando. E aí ele diz mais, ele continua, ele manda uma carta para as 7 igrejas. Olha que coisa linda, eu acho lindo esse texto. As 7 igrejas da Ásia Menor. Foi Jesus Cristo que mandou essas cartas. E todas elas haviam promessas. Havia promessas. E aí ele começa a dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o que comer da árvore da vida. Ao vencedor, darei o maná escondido e lhe darei uma pedra branca com um nome escrito. Ao vencedor, darei autoridade sobre as nações. Ao vencedor, vestirei de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Ao vencedor, farei coluna no templo do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Ao vencedor, concederei que se assente comigo no trono. Só ao vencedor. Você pode ficar em pé. Quantos desejam ser vencedores? Quantos desejam ser mais do que vencedores aqui nessa noite? E sabe o que a Bíblia diz em Romanos 8:37? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Diga para o seu irmão: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração nessa noite e você dissesse: talvez você deva traçar os teus alvos aqui. Talvez você deva dizer: Senhor, eu preciso ser um melhor atleta. Eu não sei, talvez qual foi a área que mais Deus falou contigo. Talvez se você precisa realmente passar por esse treinamento rigoroso, se dominar em tudo. Se você precisa deixar de pisar em alguém. Se você precisa verdadeiramente estabelecer alvos na sua vida ou precisa de perseverança. Quero que você fale com o Senhor nessa noite. Diga: Senhor, me ensina a ser o teu atleta nessa terra. Nessa corrida. Nessa corrida eu preciso ser esse atleta, esse melhor atleta, que suporta as provações, que não desanima, que age com perseverança. Diz: Senhor, eu quero correr para o céu, mas eu quero correr de cabeça erguida. Eu quero correr olhando somente para Ti. Eu quero correr olhando só para Ti. Se apressem para estar na Tua presença, Deus. Oh, Deus. Nós queremos ser aprovados diante do Senhor. Não nos deixe olhar para as circunstâncias. Não nos deixe olhar, Deus, para as dificuldades que virão na corrida. Mas nós queremos olhar somente para Ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé. Nós sabemos em quem temos crido e estamos certos de que o Senhor é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Até o dia final. Nós queremos ter a perseverança que precisamos. Levanta, Deus, aqui nessa noite, homens e mulheres perseverantes, homens e mulheres perseverantes, homens e mulheres que se apressam em ir para Ti, em correr para a Tua presença, em correr para os Teus braços. Oh, Deus, que os nossos olhos estejam fixados somente em Ti.
Tu és o nosso alvo. Tu és o nosso alvo. Tu és o nosso alvo. Oh Deus, oh Deus. Obrigada porque não precisamos competir com ninguém. Nós temos uma raia específica. O Senhor já projetou algo específico para cada um de nós. Nossos olhos estão em Ti. Nosso alvo é o céu. Nós sabemos que chegará o dia em que o Senhor dirá: o vencedor darei. E nós queremos ser esses vencedores. Nós queremos ser esses vencedores. Oh, ore pelo seu irmão, querido. Ore pelo seu irmão nessa noite. Abrace o seu irmão e diga: eu quero correr para Ti. Queremos correr.